E o doutor já é pai? Já tem, Né? Tem 2 filhos? Casalzinho. É. E foi o senhor que fez o Não, parto? não. Eu, quando eu tive... Eu sempre tive essa curiosidade de saber se era... Não, eu me coloquei na condição total de pai. Ah, tá. Inclusive, foi a minha Mas colega... tem médicos obstetras que fazem? Até tem, mas é pouco frequente, viu? A gente se coloca numa condição de... E a gente já trabalha tanto com isso que quando tu tá ali como paciente, que vai ser pai e tudo... eu me coloquei na total condição de pai, né? Eu ia com uma colega amiga aqui, a Liane Domingues, que é uma queridona, então assim, eu ia lá e disse, Liane, eu sou paciente aqui, sou leigo, sou completamente, tu me trata como se eu fosse, né, uma pessoa que tem total desconhecimento aqui. Claro, alguma coisa a gente, né, ela me pedia alguma coisinha, mas eu não interferia e eu estava na condição de pai, Mas né? conseguiu? Consegui, sim, fui junto, acompanhei, eu fiquei nervoso. Eu me lembro que a noite que nasceu o Luiz Antônio, né, a Lilian rompeu bolsa um pouco antes, né, com 35 semanas, a gente teve que vir, né, para o hospital. E, cara, foi a noite mais trabalhosa da minha vida, assim, né? O pior dos meus plantões foi tão puxado, assim, para mim, porque, nossa, eu tava numa condição ali totalmente nova, né? E na época eu fazia plantão no Taquini também, na obstetrícia, e já era bem puxado, né? Os plantões ali sempre tinha muito nascimento e trabalhava a noite inteira, então, assim, tu saía cansado, mas, assim, a noite que eu passei lá no quarto como pai, acompanhando o nascimento e tudo, e foi bem desgastante. Nossa, eu estava exausto, assim, no outro dia eu dormi, eu desmaiei, assim. Mas aí tu tá na condição de pai, né? Tu tá ali, né, na expectativa, né? Passivo, né? Não ativo ali, totalmente na expectativa do que está acontecendo, confiando Mas no não quis dar um profissional. pitaco ali no parto? Não, eu deixei a Lilian totalmente, dava o apoio na decisão dela, né? Porque senão depois também ia ser cobrado, né? Que tu ficou aí dando teu pitaco e eu que não me deixou fazer o que eu queria, né? Então, deixei totalmente ela. Que legal. E a médica dela, e eu fiquei ali participando, mas, né, numa condição mais, assim, de participante mesmo. Que bacana, porque eu fico sempre me perguntando como que é o médico na situação do paciente, né? É uma curiosidade que eu tenho. Não, tem colegas que são chatos, né? Que ficam intervindo e querendo se... E até deixam o profissional até... Mais nervoso. Mais nervoso, mais incomodado, porque, poxa, né? Ele é o responsável pela condução de tudo ali, né? Então, você tem que respeitar isso, né? Ali, ainda mais sendo da mesma área, né? A gente tem que saber. Por isso que tu escolhe um profissional da tua confiança, porque tu vai deixar ele conduzir as coisas. Ele vai dividir, compartilhar com a gente o que está acontecendo, mas a gente tem que deixar que a conduta seja dele, né? Mas essa questão da sexualidade feminina, eu sempre digo, né? E eu brinco também, né, Carol? Até quando o casal tem filhos, isso também, o impacto para a vida da mulher sexual é muito maior, né? E aquela máxima de que filho salva casamento é o contrário, na verdade, né? Se o casal não tem uma harmonia, não tem uma sintonia, uma parceria, né? A parte da sexualidade, quando vem o filho, quando vem a gravidez e o puerpério, nossa, a mulher, ela não tem cabeça para isso, na verdade, né? Ela, fisiologicamente, os hormônios da mulher, eles são voltados, principalmente nessa questão do pós-parto, né? Do puerpério, especificamente para os cuidados com o bebê, né? Então, não vai passar pela cabeça da mulher, né? Ter relação sexual mesmo pós, né? O período da quarentena. Então, vai um tempo. Existe uma questão ali de parceria também da mulher, né? Com o marido. Tem que ter uma compreensão muito grande do marido com a mulher. Mas a sexualidade, de um modo geral, existe, né? Uma questão de entendimento fisiológico, que é entender, né? O ciclo da mulher. Então, eu falo sempre para os casais, né, quando a gente tem a oportunidade de atender os dois, que a mulher, ao longo do mês, também ela vai ter um comportamento sexual diferente, né? E isso vai mudando com o avançar dos anos. E a sexualidade feminina também é diferente no aspecto que a gente brinca sempre, que a mulher é muito mais emocional, muito mais de envolvimento do que físico, né? Hormonal do que físico. O homem é um mecanismo muito mais simples, né? Ele está ali, ele
tá pronto para ter a relação, né? É um mecanismo quase que um botãozinho de liga e desliga. Tem um estímulo, ele já vai estar pronto, né? Se é um homem saudável, ele vai ter testosterona, ele vai estar pronto, vai ter ali uma ereção. A mulher já é diferente. A mulher, ela já tem que ter todo um contexto, né? Tem questões emocionais, já é aquecer de forma mais lenta, não é tão simples assim. E isso precisa ter esse entendimento, né? Que é uma coisa bem básica, porque senão vai haver um determinado momento que vai ter um conflito ali entre o casal, né? Sim. Vai destoar o ritmo de um com relação ao outro. Então eu sempre digo também, nem sempre, mas também nem nunca. Né? Então o casal ele tem que achar uma sintonia. Lógico que isso a gente está falando de um mecanismo fisiológico, de uma questão de diferença básica, né, do organismo da mulher com relação ao homem. Agora, existem problemas pontuais que sim, o ginecologista tem que detectar, tem que identificar, né, Carol, que são relacionados a alguns distúrbios hormonais, que daí a gente pode corrigir, o ginecologista deve corrigir. Problemas relacionados à dor, principalmente, não é só a endometriose que causa dor na relação, existem outras doenças relacionadas à parte externa, ao canal vaginal, existem nomes para isso, né? Vulvodínia, vaginismo, e aí sim, o ginecologista ele tem que ter a percepção, né? Tratar essas questões, porque isso vai impactar diretamente na vida sexual desse casal. E a libido na mulher é uma coisa que sofre muita intervenção de fatores externos também. Até a questão de medicamento, né? Também afeta. Perfeito. Uso de medicamentos, o nível de estresse da mulher vai interferir diretamente na vida sexual dela. Então, essa é uma diferença também que é muito clara entre homem e mulher. O homem passou o dia estressado, brigou no trabalho, bateu o carro, nada deu certo. Poxa, ele vai querer chegar em casa, vai ter uma relação lá, porque ele vai se aliviar, vai ser bom para ele. A mulher é o contrário. Né? Se o dia dela foi horrível, a última coisa que ela vai pensar é em ter relação. Tem que tudo funcionar bem. Inclusive, se de manhã cedo o cara falou no café uma coisa que ela não gostou, ela já vai lembrar de noite e já não vai rolar também de noite. É verdade. Né? Porque isso vai interferir ali na questão emocional e aí é azar do cara. Ele já tem que começar a preparar uma noite bem sucedida já, às vezes, no café da manhã. Ou, às vezes, uma coisa que o cara falou há uma semana atrás, se ela lembrou daquilo na noite, babau, já era. Não vai rolar. Não vai ter clima, né? Então, até se sonhou, às vezes. Até se sonhou. Poxa, realmente me falou aquilo lá. Não vai, hoje não vai rolar, não vai ter mais. E isso é uma coisa que a gente também tem que trabalhar muito com o casal, porque a gente sempre diz, os dois têm que ceder um pouco. Né? Então, eu já tive inúmeros casos até curiosos, assim, e aí até de instigar a paciente. Eu disse, olha, tu tem que se esforçar um pouquinho, né? Porque também, coitado, está sendo, né, muito difícil para ele, né? Se vocês se amam, tem uma relação legal também. Ah, mas eu não tenho vontade nunca. Então, vamos criar circunstâncias, vamos criar situações para que isso possa acontecer. Avaliar se está usando algum medicamento, algum antidepressivo que seja bloqueador, tentar mudar, tentar achar uma alternativa. Às vezes, o próprio anticoncepcional, ele pode interferir nesse também, fator, né? nesse aspecto também, porque eles são bloqueadores, assim como ele bloqueia o fluxo menstrual, determinados tipos específicos interferem também na libido da mulher. E uma coisa, né, Carol, que faz muita diferença também, a gente diz que a questão da sexualidade feminina, a libido, ela é multifatorial, né? Então, envolvem questões emocionais, atividade física, né? Tá mais do que comprovado que mulheres sedentárias têm um comprometimento maior da libido do que as mulheres que fazem atividade física, né? Que são ativas fisicamente. Então, fazer academia melhora a libido, até porque interfere na autoestima da mulher, ela vai se sentir mais sexy, mais bonita. Tudo isso interfere, né? A Tudo. autoestima, como a mulher se vê, como deixa de se ver. Exatamente. A mulher ela tem que se gostar primeiro, porque daí ela vai estar trabalhando a sexualidade, né? E a mulher, como ela tem essa questão dela ser cíclica, dela, né, ter muita questão hormonal que interfere, emocional, também eu sempre digo, o casal tem que pensar de maneira proativa, né? A mulher, o marido, eles têm que criar situações ali, o momento que seja deles, né? Ter lá o momento especial para eles saírem, né? Vai jantar fora, vai namorar, vai
tem que criar essas situações. E mesmo depois com os filhos, mais ainda a importância disso para manter viva a relação, né, do casal, né? Se dá o direito, né? Porque às vezes também as pacientes elas chegam, e isso é muito engraçado, porque elas dizem, mas a minha libido está baixa, como se fosse um passe de mágica, a gente criar um remédio ou dar uma coisa, porque do dia para a noite vai estar maravilhoso, como foi há 20 anos atrás. Não é assim que vai acontecer. A gente tem que entender que isso também vai mudando com o tempo. E uma frase que eu falo sempre, né, que é do Dr. Eliano Pellini, que é um dos maiores especialistas em sexualidade, né, feminina, é que assim, com o passar do tempo, principalmente, vale muito mais a qualidade do que a quantidade da relação. Né? Então, ou seja, é difícil mensurar assim, mas o que é uma frequência ideal? Depende. Né? Se o casal tem relação uma vez por semana, a cada 15 dias, mas é uma relação de qualidade, é intenso, foi legal, foi bom, beleza? Porque às vezes é uma coisa mecânica que ali a mulher está sendo, né, assim, fazer por fazer também a cada 2 dias. Será que realmente isso tem sentido, né? Não é uma coisa banal, né? Então isso também, a gente foca mais assim, qualidade é muito mais importante do que quantidade num determinado momento. Né? Claro, quando você é mais jovem, o casal está ali com o hormônio saindo pelas orelhas, né? Os dois ali, lógico que vai ser uma frequência muito maior, mas isso, a partir do momento que vai acontecendo ali, os anos vão passando, né? A maturidade, a convivência. Então, a gente vai tendo situações que aí tu vai focar mais na qualidade da relação, criando situações, né, que sejam boas para o casal, né? Manter vivo, né, o namoro, a relação e tudo mais. Então, passa Mas em caso de medicamentos assim externos, ela precisa fazer alguma coisa para contrapor ou não tem solução? As mulheres sempre reclamam, né? Poxa, deveria ter um Viagra feminino, né? Porque é injusto, né? Porque o homem hoje, se ele tem um problema relacionado ali à potência sexual, principalmente, né? Ou a testosterona baixa, ele repõe ali, né? Vai no urologista, vai no especialista, repõe, usa um Viagra, né, um Cialis da vida, e ele trata, inclusive hoje tem o Tadalafila de uso diário, de uso contínuo, né, que muitos já receitam, prescrevem para os homens, que daí é uma dose pequena e contínua, então o homem ele vai estar sempre, né, bem preparado. Mas não existe o contraponto para a mulher. Pois é, sacanagem. Então a mulher deveria ter também, né, um Viagra de uso contínuo, uma substância que deixasse ela sempre também estimulada e tudo mais. Para a mulher já é mais complexo. São mais coisas que precisam ser trabalhadas. Mas essa questão do uso de medicamentos, né, Carol? Então, eles são bloqueadores. Não tem como a gente fugir disso, né? E o mundo que a gente vive hoje, que a gente brinca que teria que ter sertralina e fluoxetina quase na água da Corsan, da Samaia aí, né? Eles também interferem nisso. Eles são bloqueadores, né? Então, você pega uma paciente que às vezes ela já está passando por uma fase, né, que é perimenopáusica ali, né? Já tem oscilações hormonais que já vão prejudicar um pouco a libido dela. Daí ela já usa um antidepressivo, um remédio para ansiedade que já prejudica também. Daí ela já está tomando lá um hormônio ainda, um anticoncepcional, às vezes inadequado, que já vai prejudicar também. Às vezes ela já está numa fase da vida ali, muito estresse, filho pequeno, sobrecarga de trabalho. Não é uma coisa só, né? Aí é um conjunto de coisas, né? Essa paciente, coitada, ela vai estar totalmente bloqueada, né? E aí ela vai chegar e dizer, eu quero um remédio para melhorar a minha libido. E não tem. Não, aí tu vai ter que começar, né? Uma coisinha de cada vez, tentando pontuar e trabalhando para que tu consiga num conjunto de coisas ir melhorando, né? E tentando chegar o mais perto de uma situação ideal. Né? Mas é mais complexo. Mas tem que ter entendimento, né? Entender que existe toda essa fisiologia por trás, né? Todos esses mecanismos aí. Então, realmente, para a mulher é mais desafiador. E o que a gente sempre diz, né? Tem que ter parceria, tem que ter compreensão do casal, né? Porque para o homem é um mecanismo simples, né? De liga, desliga, tá pronto. E às vezes a cobrança, né? Não só a cobrança por parte do parceiro, mas a autocobrança. Porque a paciente, ela sente, poxa, mas meu marido, né, me procura e eu tô sempre dando esquiva, né? E querendo fugir. Chega uma hora que eu não aguento mais, né? De estar dando esquiva, porque eu também fico com pena dele. As pacientes falam isso. Fico com pena dele, porque ele tem vontade, mas eu não tenho, né? Então, a gente achar,
né, uma forma de encontrar um meio termo ali, né, e construindo isso, né, tentando ajustar todas essas questões. Esse é o desafio, né, que a gente tem que tentar chegar num ponto ideal. Uhum.